Paz do Senhor, amados irmãos. Tomais assentos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. O pastor Joaquim também, que nos auxiliou na música. Todos os demais obreiros em Cristo Jesus. E nós não vamos passar das 9h15, vamos fazer tudo para terminar no meio de semana, às 9h15, né? Para que Deus possa nos abençoar. Então, portanto, eu convido a igreja a nos colocar de pé nesta oportunidade. Nós queremos hoje, irmãos, trazer um tema para a igreja sobre doutrina, uso e costume. Amém? Vamos falar aqui em 3 aspectos, né, da doutrina, uso e costume. Baseamos então em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 31 ao 33. Apenas 3 versículos para a introdução. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 31 ao 33. Amém? Paulo assim diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causas de tropeço, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Assim como também eu, em tudo procuro agradar a todos, não buscando meus próprios aproveitos, mas o de muitos, para que sejamos salvos. Amém, irmãos? Tomais assento, que Deus abençoe. Muito obrigado. Amados irmãos, Paulo disse, portanto, ele disse, certamente temos uma medida cautelar, para podermos apresentarmos como cristão. E ele disse, portanto, quer comais, quer bebais, façai tudo ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A igreja de Coríntios tinha uma dificuldade muito grande devido à idolatria, aos deuses pagãos, tinha uma dificuldade para poder ter uma alimentação em praça pública. E como era uma residência portuária, muita gente de vários lugares tinha que ter alimentação naqueles lugares. Havia uma dificuldade porque havia muitos sacrifícios, havia muitos enforcamentos de animais mortos por asfixias, e os irmãos ficavam preocupados. O que fazer diante dessa situação? Paulo tomou a decisão de dizer, quer você coma, quer você beba, faça qualquer outra coisa, faz tudo para a glória de Deus. Nunca faça baseado nos princípios humanos. O que você vai fazer, o que você está fazendo, faça para a glória de Deus. Senhor, eu não sei como esse animal morreu, eu não sei se ele morreu degolado ou se ele morreu asfixiado, quer dizer, enforcado, né? Eu não sei. Mas eu estou agradecendo ao Senhor por esse alimento aqui no restaurante que eu não vi, não sei como. Eu estou agradecendo ao Senhor por esse alimento. Faça tudo para a glória de Deus. Se você der graças a Deus, aquele pecado não vai lhe acarretar coisa alguma. Aquela culpa não vai cair sobre os seus ombros. Porque você fez para a glória de Deus. Paulo continua dizendo, não vos tornei causa de tropeço aos judeus e nem aos gregos, especialmente à igreja. Paulo está dizendo, não cause escândalo, não se fala dos judeus, não se fala dos gregos, não toqueis, não acuseis, não se cause escândalo, nem a eles e nem à igreja do Senhor Jesus Cristo. Devemos ter um cuidado especial com a igreja. Assim como também em tudo eu procurei agradar e não buscando meus próprios aproveitos. Paulo disse, eu poderia ter tirado aproveito dessa situação. Eu poderia procurar agradar um pouco a mim também. Mas ele fazia tudo para agradar a igreja do Senhor. Ele fazia tudo para não deixar o irmão judeu contrariado, para não deixar o irmão grego contrariado, e nem um tão pouco do irmão da igreja, procurando agradar a todos.
E às vezes por esse ato e esse motivo, ele sofria algumas consequências, tentando agradar aos irmãos, a ponto de quando Paulo chegou na porta de uma reunião convencional, aonde o apóstolo Pedro era o pastor presidente, houve uma detenção, não quiseram deixar ele entrar na igreja. Disse: você está misturado com o judeu, outra hora você está misturado com o grego, é gentil, é igreja, é que lado você não é circuncidado? Então Paulo disse: tem que circuncidar? Tem. Então eu agrado vocês também, vamos circuncidar. Eu faço tudo para não contrariar o povo de Deus. Uma pessoa maleável, uma pessoa boa de tratar. Paulo era uma pessoa que tinha lado para você conversar. Paulo tinha lado para você chegar nele. Ele não queria ver você contrariado, ele não queria ver você com desgosto, fazendo a obra de Deus. Ele procurava agradar-te, mas depois ele procurava doutrinar-te. Ele procurava te ensinar aonde é que você está errado, aonde é que você errou. E nós vamos caminhar um pouco sobre isto aí, baseado aqui na palavra de Deus. Paulo toma uma decisão, dentro do versículo 31 que nós lemos: ou faça qualquer outra coisa. O que Paulo está dizendo que não é apenas o animal sufocado, não era apenas a embriagueza, ou faça outra coisa. Poderia estar incluso aqui a prostituição, poderia estar incluso aqui o adultério, poderia estar incluso aqui a fornicação. Ele diz: tome cuidado, para que você não venha desagradar a Deus. Façando isto, você poderá estar desagradando a Deus. Talvez o homem até olha, e por você ser uma pessoa, ele tenta considerar, ele tenta às vezes até deixar passar um momento, mas Deus conhece as nossas limitações, sabe se é ocasional, ou se é realmente um desejo próprio, é de livre e espontânea vontade. Então nós temos que ter um cuidado, né? A Bíblia nos faz entender que o momento que você estiver fazendo alguma coisa, observe se você está fazendo para engrandecer o nome de Deus, ou se você está fazendo para criticar o nome da igreja. Você está fazendo para engrandecer o nome de Deus? Ou eu estou fazendo para servir de crítica? Alguém dizer: ele não é crente, ele não é evangélico, está fazendo isto? Paulo disse isso aqui, né? Fazei tudo para a glória de Deus. Não faça para escandalizar. Não faça para que as pessoas escandalizem a igreja, para que escandalize o ministério, para que escandalize o povo de Deus. Mas faça para a glória de Deus. Aquilo que você vai ver que é louvável, aquilo que você vai ver que agrada a igreja, que agrada o Senhor Jesus Cristo. Isso Paulo diz: então faça para agradar a Deus. Faça para a glória de Deus. Mas tenha cuidado, para você não causar escândalo na obra do Senhor. Paulo retrata também dizendo no versículo 32: portai-vos de modo que não dei escândalo, nem ao judeu, e nem aos gregos, e nem à igreja. Portai, agora fala do uso e costume. Viu, pastor Adilson? Agora está fazendo uso e costume. Portai o seu comportamento, o seu corpo, de modo que não escandaliza nem judeu, nem a crente e nem a descrente, especialmente a igreja. Quando Paulo está dizendo judeu, as outras igrejas, quem sabe uma igreja batista, a igreja cristã, a igreja presbiteriana, a igreja do véu, a igreja missão, você não está escandalizando o ministério nosso para outra igreja? Ao gentil, até os católicos estão dizendo: mas não é crente aquela mulher andando daquele jeito, não é crente aquele homem fazendo daquele jeito. Paulo diz: tome cuidado, para que nós não sirvamos de escândalo para outros ministérios, para outras igrejas, e especialmente para a nossa própria igreja. O cuidado para não estar trazendo escândalo para a nossa própria igreja. Nós temos que ter esse cuidado, irmãos. E o inimigo, amados irmãos, ele tem armado laços terríveis para produzir escândalo no meio do povo de Deus. Nós temos que ter muito cuidado para que nós não entramos ou sejamos seduzidos pela tentação. Eu gostaria que um dos irmãos abrisse 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 20, para nós fazermos aqui uma meditação,
sobre este propósito do apóstolo Paulo, sobre o comportamento humano. 6:20 de 1 Coríntios. Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Amém, irmãos? Não é na sua fé, não é no seu, vamos dizer assim, no seu lar. Não. Paulo está dizendo, foste comprado por um bom preço, glorifica, pois, a Deus. Em que, irmãos? No vosso corpo, na minha maneira de trajar, na minha maneira de andar, na minha maneira de viver. Ele está falando dos bons costumes, ele está falando do comportamento do cristão, lá no trabalho, lá na empresa, lá na escola, quem sabe para o vizinho da direita e da esquerda. Paulo está falando da doutrina do corpo, do vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. Porque uma vez que você é batizado, uma vez que você toma ceia, o teu corpo faz parte de Deus. Se você não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Mas, então, se você comer e beber, você tem parte com Deus. Agora, se essa parte do corpo de Deus vier escandalizar a igreja, a Bíblia diz que é melhor arrancar e lançar fora. Às vezes é melhor entrar no céu faltando uma parte do corpo, do que ir para o inferno com todo o corpo. Então nós precisamos ter cuidado, irmão. Quando se trata dos bons costumes, do nosso comportamento, dos nossos trajos, do nosso andar, nós temos que ter pudor, observar se nós não estamos levando alguém a pecar, se não estamos escandalizando as igrejas com as irmãs. Essa aí não é ministério da igreja lá do pastor Valmir, não é a igreja de Madureira. Olha o comportamento desse crente, olha o comportamento dessa crente. Ele leva toda a igreja junto com o seu nome. Ele leva nós todos, o ministério, a igreja, até a Madureira, que hoje é composto de mais de 15 milhões de obreiros, pelo mundo inteiro. Vai tudo enrolado. Ele não é do ministério de Madureira. Lá pode fazer isto. Tito capítulo 2, versículo 10. Ornamentos da doutrina. O modelo, né? Vamos falar um pouco também do modelo da doutrina. Tito capítulo 2, versículo 10. Não defraudando, antes demonstrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém, irmão? Foste comprado por um bom preço. Agora Tito diz, para que em tudo seja o ornamento da doutrina de Deus. O ornamento, o seu comportamento, o seu jeito de andar, que as pessoas gloriem a Deus pelo seu jeito. Lá vai um crente, lá vai uma crente ali. Aquela mulher é uma serva de Deus, aquele homem é um servo de Deus. A forma do comportamento, a ornamentação vem de veste. Ornamentação vem de traje. Como que tem andado você, o teu traje, a sua ornamentação, seu paletó, sua gravata? Como que está estado do seu comportamento cristão diante da obra de Deus? A pessoa vem passando pela rua, um crente ou um vendedor da Pernambucana? Um crente ou um assessor jurídico que anda social? Um crente ou um advogado que está passando por ali? Está escrito, para que em tudo seja o ornamento da doutrina, uniformizado, um bom comportamento, uma boa veste, uma boa maneira de andar. Mas muitos de nós, irmãos, estamos baseando as nossas vestes, Vamos englobar todos nós, estamos baseando as nossas vestes nos manequins da novela, Quem sabe nos modelos da televisão, da Bandeirante, que passa lá um desfile de modas. Esquecemos da doutrina, fazemos o vestido lá embaixo, mas rasgamos ele até lá em cima.
De maneira que quando nós vamos andar, todo o corpo está fora da veste. Às vezes compramos uma camisa até bonita, mas jogamos ela nas costas e saímos na rua sem camisa. Às vezes nós compramos uma calça bonita, mas vestimos um calçãozinho imoral, encunhado, e saímos pelas ruas. Vamos bater uma pelada por aí. Ornamento está falando de trajo, está falando da compostura do cristão, da maneira santa de andar, da maneira santa de trajar. Mas estamos tão mal preocupados com isto. Alguns têm a cara de pau de dizer, não, isso aqui foi ganhado. Eu ganhei. Eu me lembro, irmão, que nos anos 70, quando nós aceitamos Jesus, a gente ganhava umas camisas daqui de Goiânia. Minha avó morava aqui, mas não morava na fazenda. E nós não podíamos vestir roupa sem manga. Então a minha mãe desmanchava uma, para fazer manga para as outras. Porque não podia ir para a igreja sem manga. Então desmanchava uma camisa para emendar, para fazer manga para outras. Às vezes tinha que emendar a saia lá embaixo, pegava outro pedaço de pano, para emendar a saia para passar abaixo do joelho. Era o costume da igreja, era um costume aprovado, era um costume santificado, mas quando uma crente daquela dava o testemunho, a igreja saltava de alegria, a igreja falava em línguas estranhas, mas Deus não mudou, mas a igreja está mudando. A santificação é que nos leva a ver a Deus. Sem a santificação nós não podemos ver a Deus. Deus quer um povo separado. Deus quer um povo limpo. Deus quer um povo purificado, que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Como é que você vai chegar de mini saia aqui na igreja? Ou de bermuda, querendo tomar a Santa Ceia? Quer lavar suas vestes? Lavar a sua mini saia, lavar a sua bermuda, a sua blusa cavada, lavar no sangue do Cordeiro? Não vai dar. Pastor Adelino, um veterano na cidade de Diorama, ele trabalhava, naquela época a gente falava assim, carroceiro, porque carroceiro é cavalo de carroça, né? Mas ele trabalhava em puxar as coisas numa carroça, fazia frete, pastor Adelino. Tão crente. E a vida era tão difícil, pastor Adelino, que a gente comprava uma roupa só para ir para a igreja. Tinha aquele traje de ir para a igreja. E um dia ele deu um derrame. E ele ficou entre a vida e a morte. Ele disse, gente, me dá um banho e veste a minha roupa de ir para a igreja. Aí os irmãos perguntaram, mas por que, irmão Adelino, vestir a roupa de ir para a igreja? Porque aquela roupa está lavada no sangue de Jesus. Aquela roupa me leva direto para o céu. Eu visto ela para ir na Santa Ceia. Eu tomo a ceia com ela. Ela é lavada no sangue de Jesus. Talvez pareça ser um pouco estranho, mas ele tinha fé, convicção, que aquela roupa ia representar ele diante de Deus. Está entendendo, irmão? Quando vestir a roupa nele, a perna e o braço voltou a movimentar. Tinha ficado paraplégico, tinha endurecido, era um derrame cerebral. Mas quando ele vestiu a roupa com as marcas do sangue, ele voltou a levantar e andar. Você tem santificado o seu guarda-roupa, irmão? Ou você tem a roupa de vir para a igreja e a roupa de ir para o mundo? A roupa de crente e a roupa do mundo? A máscara de crente e a máscara do mundo? Estamos falando de costumes e modelos, né? Doutrinas. Bom e maus costumes. Vamos falar de um bom costume, irmão? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, né? Falando de um bom costume que a igreja pode ter. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Vamos ler, irmão. Porque primeiramente vos entreguei o que eu também vos recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Amém, irmão? Bom costume. Primeiramente vos entreguei. Você não tem que fazer nada primeiro. Primeiro Deus fez por você. Primeiro Deus se entregou por você. Ele disse assim, ó, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Eu estou entregando a vocês. Bom costume é aquele crente que nunca perde uma santa ceia. Ele nunca perde, nem porque eu xinguei, nem porque eu escandalizei, nem porque eu adulterei. Eu sempre me procuro estar na presença do Senhor. Primeiramente eu vos entreguei o que também recebi. Agora o que você recebe, irmão? Paulo está dizendo, o que eu recebi?
que Cristo morreu por nós, pecador, segundo as Escrituras. Boa coisa, irmão. Você imaginou, irmão, se nós desse conta de pagar a nossa salvação? Mas nós não dava. Nós não tinha condição de pagar a nossa salvação. Então Jesus se entregou. Ele se tornou o preço pago. Ele se tornou o preço pago. Como eu ia dizendo, alguém chega para mim um dia e pergunta, pastor, na Páscoa tinha o cabrito assado, o cordeiro assado, tinha a erva amarga e tinha também, pastor, o vinho e o pão. Eu disse, é verdade, mas na Santa Ceia não tem mais, porque primeiramente Cristo se tornou o cordeiro. Na Santa Ceia, Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele está presente na ceia, mas como Cordeiro. Amém, irmão? Agora, a erva amarga representa o pecado. Ela já não faz parte mais da ceia. Ela era da Páscoa, era sepultamento de pecado. Hoje é perdão dos pecados. Então a ceia é composta do pão e do vinho. Cristo se entregou por nós. Quer uma menor notícia do que essa? O que eu devo fazer para ser salvo, Senhor? Foi Cornélio que perguntou, né? O que eu devo fazer para ser salvo? Devo entrar no ventre da minha mãe? Ou é Nicodemos? Nicodemos. Nicodemos disse, eu devo entrar no ventre da minha mãe? O que eu devo fazer? Nascer de novo. Novo nascimento. Um novo nascimento. Tem muita gente que não entende, irmãos, que quando você sai das águas batismais, você nasce uma nova criatura. É um novo processo de vida para a igreja. Servir a Deus com alegria. Apresentar a Ele com cântico. E saber que Ele é Deus e foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu. Foi Ele. Amém, irmão? Boa notícia. Vamos uma má notícia também? Atos capítulo 13, versículo 18. Já que falamos de boa notícia, olha aí, irmão, tem coisa que a gente precisa aguentar. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Amém, irmãos? Vocês acham que é fácil? Moisés dita uma lei e o povo é obrigado a suportar os costumes ditados. Ninguém pode mudar esse costume. Por quase 40 anos. Quanto tempo tem que você está na igreja, irmão? Será que você já tem 40 anos no costume da igreja? Na doutrina da igreja? No comportamento da igreja? O que quero dizer com isto, irmãos? Falando aqui dos maus costumes. É que crente aceita Jesus até que ele batiza, ele vem fervoroso para a igreja, ele está animado, né? Mas daí a pouco, meu irmão, ele olha para a igreja e olha para o mundo. E começa a voltar às suas paixões e os seus desejos carnais. Aí eu fui lá na igreja e eu vi uma irmã lá, que está usando isso, que está fazendo isso, faz isso no cabelo, faz isso nas vestes, faz isso no corpo. Eu vou voltar a fazer. Daqui uns dias, irmão, a igreja está cheinha de irmãs de calça esporte participando da ceia, cantando aqui na frente e dando testemunho. Não há mais separação do mundo. Não há. Eu não estou dizendo que é pecado, eu estou dizendo da separação. A separação que nos separa do mundo. Os bons costumes, as regras que são cabíveis à igreja aproveitá-los. A decência, o bom comportamento da igreja. Num órgão social, muitas empresas, quase 50% ou mais das empresas, não permite mulher trabalhar de executiva de calça esporte. Porque não é traje de mulher. Não é. É composição de homem. Aqui no Brasil. É de homem. Então a aeromoça, a bancária, aonde é fiscalizado, ela tem que ter essa compostura. Aonde não é, aonde não tem doutrina, não tem lei. Não tem doutrina, não tem lei. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ter um bom costume.
Não andar por aí causando escândalo, relaxado a mente, despertando sensualidade, tanto o homem quanto a mulher. Ter que ter o cuidado específico, suportar ali os maus costumes, No deserto, eles passaram 40 anos suportando. Tem que ser assim? Então é assim. Tem que ser assim? É assim. Quando rebeliava, era punido. Era punido. Alguém queria pegar maná para o outro dia. Deus punia com lavas. Amanhecia cheio de bicho. A doutrina era a doutrina. Ou você cumpria, ou era levado fora e apedrejado. Então nós temos que ter o cuidado, irmão, para nós não mudarmos o comportamento da igreja. Eu não posso infiltrar no seu querer, eu não posso infiltrar no seu guarda-roupa, mas eu preciso despertar a igreja sobre a boa doutrina, os bons costumes, o bom comportamento da qual o crente cheio do Espírito Santo transborda. Vai ser difícil você ver uma crente toda pincada aqui na frente, toda cheia de joia, de brinco, toda cheia de repicamento, de calça esporte aqui na frente, falando em língua e entregar a profecia. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Por quê? Porque para nós aqui no Brasil, não é o nosso bom costume. E Deus sabe, Deus conhece cada um dos nossos comportamentos. Então nós temos que entender isto. 1 João 5,19, vamos analisar. O mundo já se prepara, para agradar a Deus. Uma vez que Ele, vamos ver. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém, irmãos? O mundo prepara para agradar a Deus ou para agradar o maligno? Se você está preparando para agradar o homem, para agradar a empresa, para agradar a sociedade, então você ainda é do mundo. Ainda é do mundo. E você não está agradando a Deus, está agradando o mundo. Mas se você quer agradar a Deus, você tem que tomar cuidado. Porque olhe para cá, irmãos. A igreja não é do mundo. Nós não somos desse mundo. Não somos. Somos um povo diferente. Aí eu pergunto, você está fazendo diferença em quê? Em que você faz diferença? Responda olhando para dentro de você mesmo. Em que eu faço diferença diante do mundo? Glória a Deus por isso. Se você está fazendo diferença, responda, glória a Deus por isso. Quem está fazendo diferença? Diga glória a Deus. Amém, irmão? Porque você ainda faz a diferença no mundo. Mas quando nós não fazemos diferença do mundo, o mundo começa a habitar em nós. Ele começa a invadir a nossa vida. Desejos carnais, mudança de comportamento. A primeira coisa que Satanás faz, quando um casal se divide, a mulher vai lá e corta o cabelo, pinta o rosto, pinta tudo, para dizer, agora eu sou livre. Ninguém manda mais em mim. Ninguém me corrige mais. Só que ela esqueceu de uma coisa. Ela sai da direção de Deus e entra para a direção do mundo. E o mundo jaz do maligno. Jaz do maligno. Eu estava aconselhando um casal que pretende se casar hoje, ele me procurou. E eu comecei a explicar isso para eles. Você tem certeza que você está amando mais essa moça do que seu pai e sua mãe? Ela assustou. Assustou? Como é que é, pastor? Você está amando essa moça mais do que seu pai e sua mãe? Não. Então você não está pronto para casar ainda. Não está pronto. Mas por que não? Porque a Bíblia diz que você tem que deixar pai e mãe e unir-se a uma mulher. Enquanto o amor desta mulher não transpassar o do seu pai e da sua mãe, você ainda não está pronto para casar. Porque você tem que deixar a casa deles. Mas eu estou achando que já estou gostando dela bastante. Mas já dá para largar a casa do papai e da mamãe, a comida, as vestes, a roupa lavada. Dá para deixar tudo por essa mulher. Está entendendo, irmão? Quando o Senhor diz deixar o pai e a mãe, quando o Senhor diz deixar o mundo com as suas concupiscências, você está pronto para ir para o céu? Não está pegando na casa que é bonita, no carro que é bonito, ou nas roupas que é bonito, como a mulher de Ló?
Está pronto para abandonar a Sodoma e a Gomorra? Ou ainda está apegando? Muita gente ainda está apegando com as coisas desse mundo. Calma aí, Jesus, não vem não, que agora que eu estou conseguindo as minhas coisas. Um dia uma irmã ficou brava que eu estava orando, ó Jesus, apressa aí. Senão a igreja não vai salvar não. Pastor, pelo amor de Deus, agora que eu estou começando a comprar minhas coisinhas. Já comprei um fogão elétrico, uma lavadeira, né? Estou começando agora. Deixa de besteira, irmão, lá no céu não vai ter essa necessidade não. Lá no céu as roupas não sujam, lá não tem poluição, lá não tem suor, lá não tem lágrima, lá não tem esse corpo. Lá é glorioso, maravilhoso. É um lugar santo para os santos. Amém? Deixa eu correr aqui. Vamos caminhar aqui. Olha, vou mostrar para vocês um pouquinho sobre veste. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Porque tem muita gente que acha que não tem nada a ver na Bíblia sobre veste. Dá uma olhadinha nesse versículo. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, a fim de lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. É ou não é separado, irmão? Deus te escolheu para ser separado. Você é povo santo. Você é um povo separado. E como que eu vou ser separado se eu estou fazendo tudo que o mundo oferece? Se eu estou aceitando tudo que o mundo me oferece? De que maneira eu posso ser separado? Sai uma nova moda, eu aceito. Sai um novo sistema, eu aceito. É isso, irmão? Nós temos que ter cuidado, irmão, para que nós não entramos em tentação. É tentador, às vezes, as coisas que nós encontramos por aí. É tentador. Eu vi uma propaganda da Peugeot, em que o vendedor fazia um comentário dizendo: ninguém que entrar aqui na agência sai sem um carro. Nós conversamos ele levar o carro. A não ser que ele não tenha nenhuma estrutura. Quem não tem estrutura não entra numa loja dessa. Quem entra numa loja para perguntar um preço do carro, ele tem algum interesse. E o vendedor já sabe. Se ele é só um penetra ou se ele tem estrutura. Se ele tiver, ele diz: como é que o senhor está? Eu quero saber o preço do carro. Não, o senhor mora aqui mesmo, né? Vem aqui, eu quero mostrar para o senhor aqui a nossa agência. Vamos levar o senhor ali na cozinha, o senhor vai tomar um café, né? Vai aceitar aqui conosco, esse aqui é o nosso patrão, nosso gerente. Mas eu quero saber o preço do carro. Não, vem cá, né? O senhor está gostando aqui do a comunidade? Nós compramos aqui recentemente. Nós temos aqui está vindo aí uma nova forma de veículo, né? Eu vou apresentar uma revista que saiu agora. Olha que você está bem citado. Ele disse: qual é mesmo o carro que o senhor queria? Eu já nem quero mais aquele. Tanto que você já me mostrou aqui, eu acho que eu quero o melhor agora. Quando eu fui comprar uma caminhonete, irmão, eu saí para comprar um Santana. Para comprar uma Santana. Mas aí o camarada foi me levantando. Ele fez a questão do que eu ganhava, o que eu ia gastar. Ele fez tudo. O que você vai pôr de petróleo, quanto você vai economizar. Ele começa a fazer tudo. Daí a pouco eu disse: rapaz, você sabe que o diesel fica mais barato que a gasolina? Eu vou levar esse negócio. E levei. Me conquistou. O mundo, irmão, se você não tiver cuidado, ele conquista você. Não tem importância, não tem problema, não faz mal. Deus não quer você desse jeito. Você tem que ser mais ativa, mais esperto. Deus desceu para você mostrar. Não vai nessa conversa não, irmão. Lembra do que a Eva sofreu com a serpente? Pode comer sim. É bom para dar entendimento. Vai ficar igual ele. João 10:10. Vem matar, roubar e destruir. Tito 2:14. Um povo seu, especial, zeloso, de boa obra. Zeloso. A teologia do texto, dentro do temático, pastor Edilson, zeloso e de boas obras. Podia colocar só de boas obras, pastor, né, pastor irmão? Só de boas obras. Vai dizer zeloso. Zelar da doutrina, zelar da conduta, zelar do comportamento. Zeloso e de boas obras. O que você tem feito para apresentar a Deus? Ah, pastor, obra não salva ninguém, mas dá galardão, irmão.
Dá galardão lá no céu. Dá direito a galardão. Deus vai queimar as suas obras. De repente sobra lá uma diademinha, quem sabe assim, de prata, né? Uma pedrinha ou duas, até dando um copo de água para uma pessoa, diz que dá galardão. Dá. E boas obras. Fazer uma cesta básica sem comunicar a ninguém. Né? Não fazer igual publicano. Eu que estou ajudando o irmão. Eu que estou fazendo. A igreja não faz nada. Aqui se não for eu, ninguém faz nada. Aqui se eu não tomar a frente. Para com isso, irmão. Para. Deus te despertou para que os outros irmãos te ajudem, para você ajudar alguém. Não queira levar a glória sozinho, não. Vamos repartir essa glória com Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Vamos lá. Estamos falando da maneira de viver. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em todo o vosso procedimento. Amém, irmãos? Deus está dizendo, olha no espelho e vê se você me vê lá do outro lado. É isso, pastor. Deus está te chamando a atenção, o obreiro disse, olha no espelho, vê se você me vê lá dentro. Você é a imagem e semelhança de quem? Você está me vendo lá dentro do espelho? Ou quem é que você está vendo lá? Como é santo aquele que vos chamou. Sede santo também. Sede santo. Dá uma olhada no espelho. Santifica na verdade. A pior ignorância, irmão, é um sabiá e um canarinho que mora lá naquela chácara onde eu moro. Pensa num camarada ignorante. Ele briga o dia inteirinho com o espelho. Dia inteirinho. Meu espelho já está desgastando, tanto ele bateu o bico. Ele fica vendo ele lá do outro lado, e ele não conforma que é ele. Isso não é eu não. Eu não faço isso. Eu não sou desse jeito. Eu não sou. E passa o dia inteiro, acho que ele vai morrer seco lá, porque nem beber e comer. Eu estava falando, mulher, olha a porta de casa, está tudo cagado de passarinho, de tanto em brigar. Amém, irmãos? Você está brigando com o espelho, irmão? Estou ficando velho, desajeitado, cabeça branca, esquisito. Quem é que você está vendo lá do outro lado? Deixa a luz do céu brilhar, Deixa a luz do céu raiar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Amém? Quem é que está brilhando do outro lado? 4 tipos de coisa, vamos falar aqui de 4 tipos de coisa que prospera, Vamos aqui rapidinho, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Tem muita gente que está abraçando o mundo aí, achando que tem liberdade. Tudo que Deus deixou é para nós. Dá uma olhada que Paulo fala aí. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Nem todas as coisas nos convêm. Não é verdade, irmão? Nem todas as coisas nos convêm, mas são lícitas. Eu me lembro de um dia, eu era criança, estava na fazenda do tio João, e tem uma filha lá muito assim, peralta, quer ser homem, e queimou uma lâmpada lá, energia motor. E ela já tinha visto o pai dela trocar, ela disse, pode deixar comigo. Isso aí é moleza, eu faço aí. E ela foi lá, irmão, tirou a lâmpada, então ela assim, uma teia de aranha, ela foi lá, meteu o dedo. Foi bater, ela caiu lá longe. Nem todas as coisas convêm. Vai enfiar o dedo na tomada por aí, achando que você não está. O eletricista, irmão, sabe como fazer. Ele está ali habilitado para fazer aquilo. Agora você se convém fazer. Tome cuidado, irmão. Um dia o pastor Jó, ali de Sancrelândia, 96 anos, ele chegou em mim e disse, pastor Valmir, fala assim, vum, bem velhão. Você sabia, irmão, que tem muito crente aí que não sabe nem para ser carapina? O que é isso, irmão? Fazedor de porteira. E está achando que é marceneiro. Nem para carapina, nem para fazer porteira da roça não serve. Aí eu fiquei pensando, o que ele queria dizer? Eu não aguentei, disse, o que o senhor quer dizer com isso, irmão? Irmão, tem uns novos convertidos e querem pregar o evangelho, está pregando tudo errado, irmão.
Está falando tudo errado, irmão. Para eles nada é importante, para eles nada tem sentido. Nem a carapina e já quer ser marceneiro, irmão. A gente que pagou a vida na obra, já leu essa Bíblia 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. E a gente está aqui pela gente para ensinar certo. Vem aí um carapina aí falando que salva de qualquer maneira. Abre uma boteca por aí e coloca o nome lá e diz que Jesus salva, irmão. Sabe de nada não. É verdade, irmão. Camarada não conhece nem o princípio da palavra de Deus. Não conhece nem a estrutura da palavra de Deus. E já acha que é pregador do evangelho. Chega na igreja querendo botar moral, querendo botar ordem. Nem sequer sabe o que está escrito na palavra que leu. Nem para quem foi escrito. E nem quando foi escrito. Se é doutrina, se é costume. Tome cuidado, falsos profetas, falsos doutores. Tome cuidado com esse tipo de coisa aí, né? Hebreus 12, 2. Acho que nós lemos esse negócio aqui, né? Vamos ver aí, 2 e 12. 12, 2. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Amém, irmãos? Meu amado, as coisas em si mesmo não é pecado. Quantas pessoas que dão uma olhada assim e falam, não, isso aqui não é. Isso aqui não faz mal. Aqui você viu, quando o escritor aos Hebreus disse, olha, desprezando o conforto, a ignomia, desprezou o maior conforto que ele podia ter, ele era príncipe, ele era filho de Deus, ele desprezou tudo, aceitando a morte de cruz, para me dar o direito, para te dar o direito de ser cidadão do céu. Jesus recebe todo tipo de afronta. A pior situação, a pior morte. A morte do estrupador, a morte de um ladrão, a morte de um assassino, a morte de cruz. Toda ignomia, todo direito que ele tinha, ele desfaz, ele desverte, fica apenas com a tenda. E ali é colocada uma coroa de espinho, coloca uma cruz sobre os seus ombros. Ele que era dono de tudo, ele que construiu a árvore, ele que construiu o espinho. Eu podia dizer, espinho, você não vai vir para minha cabeça. Você não vai vir. Não é isso? Não, irmão. Na Bíblia não tem esse negócio, não. Deus não manda nem planta, não. Não. Lembra que Eliseu pegou um monte de mata assim, jogou numa panela? Aí a turma chegou e disse, é veneno! Ele disse, então bota farinha aí. Botaram farinha lá e disse, em nome de Deus, pode comer. Comer era sopa. Para Deus, nada é impossível. Deus podia ter rejeitado a coroa de espinho como Jesus. Ele podia. Mas ele desprezou todos os direitos. Toda a ignomia. Todo o direito que ele tinha de ser príncipe. Ele desfez por minha causa. Ele desfez pela sua causa. Deu o direito de ser chamado filho de Deus. E quanto nós temos valorizado isto? Quanto nós temos valorizado isto, meu irmão? Às vezes nós levamos de qualquer maneira, de qualquer jeito, Tessalonicenses, capítulo 1, versículo, capítulo 5, versículo 2, Vamos falar aqui sobre abster um pouco. Às vezes achamos que está tudo entregue aos nossos braços. Eu posso alcançar tudo porque está na mesa. Veja isso, 1 Tessalonicenses 5 e 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. 5 e 2, 1 Tessalonicenses? É isso mesmo? Eu devo ter errado aqui, eu pus que abstendo-vos de toda aparência do mal. Deve ser então o segundo. Abstendo-vos de toda aparência do mal. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós achamos mais fácil aceitar a aparência do mal do que recusar, sair, retirar. Eu me lembro no Jardim Curitiba, tinha uma irmã muito problemática, minha esposa lembra disso, e ela tinha uma fraqueza muito grande para o lado de homem,
né? E um dia ela comentou lá, disse, eu vou pegar esse pastor. Naquela época eu era assim, um cara até simpático, né? Tinha uns 25 a 26 anos por aí, acho que não passava dos 28, não. É. E ela deu uma de desmaiar para cair em cima de mim, eu só saí e deixei ela cair no asfalto. Ué, pastor, o senhor me segurou. Eu falei, não, seu marido tá aí, você tinha que ter caído para lá. Caía para lá. Obstendo a aparência do mal. Aí já tem uns que fazem assim, mano, não quer cair aqui não, irmão? Não quer cair não, irmão? Dá a trupicada, vem caindo para cima de mim. Abstenha. Foge da aparência do mal. Resiste o mal. E ele sairá de vós. Mas tem muitas pessoas que ele vai buscar aparência. Estou pegando na hora que a irmã estiver lá sozinha para vir fazer uma visita, rapaz. Caçando um meio assim. A hora que o irmão sair lá, eu vou dar uma ida lá. Na conversada. Foge, irmão, da aparência. Sai da aparência do mal. Abstenha. Talvez seja fiel ao seu pensamento, esteja sentido bom o teu pensamento, mas o vizinho não sabe. Ele vai usar o diabo para dizer, fulano saiu da sua casa a tal hora. E você vai estar passando um problema sério. Às vezes sem merecer. Deuteronômio 22, verso 5. Isso. Observaste bem, irmão? Ah, pastor, não tem isso na Bíblia. Não tem, irmão. Desde o princípio tem. Deus colocou os trajes diferentes um do outro. Diferente. E olha que Deuteronômio, pastor, não está aqui no começo, está lá no princípio. Lá no princípio. Mas tem muita gente, irmão, que não respeita. Que não respeita, quer levar as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tome cuidado, irmão, para você não trazer coisas erradas para o nosso ministério. A igreja de Madureira tem procurado ter uma certa separação, uma certa diferença, mas as pessoas não querem aceitar isso. Eles não querem aceitar essa situação. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 4. Os bons costumes dos servos de Salomão é a boa influência que isso causou na rainha de Sabá. Os bons costumes do servo de Salomão foi que despertou a rainha de Sabá. Pode ler. E as 9:4, né? 9:4, segunda crônica. E as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes dele, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Você ouviu isto, irmão? A rainha ficou estagnada. Que comportamento! Não, pastor, mas não falou nada da veste, não. Falou, irmão. Falou. O comportamento, as vestes para subir na escada, para descer. O comportamento deles andar despertou a curiosidade da rainha. A posição, a dignidade. Eu me lembro de uma história do pastor Geraldo Mariano. Um jovem queria casar com a moça da igreja. E aquele jovem costumou ver aquela irmã com aquele vestidão, vestidão bonito, toda a vida no culto, aqueles vestidão comprido. E ela via só com aquela roupa bonita. Cada dia ele achava ela mais bonita, até que se deu em casamento. Passados uns dias, ele chegou para o pastor e disse, pastor, enganosa é a graça. Pior ainda é o conhecimento. Depois que eu conheci a minha esposa por baixo daquele vestido, me dá uma agonia. Uma tristeza, é só um monte de osso. Vem lá. O pastor disse, meu filho, o que é isso? Pastor, eu estava olhando só para os vestidos dela. Eu não estava olhando direito para ela. Eu acho que eu casei com um monte de osso. Está entendendo, irmão? Você tem que analisar direitinho as coisas. Mas isso deu um casamento agradável àquela irmã. Talvez se ela fosse vestir uma roupa diferente, ela não ia conseguir um jovem rico, milionário, como ela casou. Ela estava na doutrina. Passaram o dia, ganhou o primeiro menino. O corpo mudou, né, irmão?
Aí ele já era um homem feliz, um homem abençoado por Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim, atendeu a minha aflição. Amém, irmãos? Ei, relógio, você corre demais. 12:2, né? E não vos conformei com estas coisas, né? Com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Não vos conformei, irmão. Ah, o mundo está assim, a igreja está assim, a mulher do pastor faz isso, a filha do pastor, o filho do pastor faz. Para com isso, irmão. A salvação é individual. Cuida você mesmo de você mesmo. Cuida de você, porque você precisa entrar no céu. Você não é salvo baseado na família de ninguém. Você é salvo baseado em Cristo Jesus. É? Eu vou fechar aqui porque não dá mais. Estou em cima do horário. Não vos conformei com este mundo.